bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Sociologia para as turmas de primeira série do Colégio Futuro VIP. Só para relembrar, eu sou a professora Thaisa Ferreira e a gente vai dar continuidade ao capítulo 3 da unidade 2, que fala sobre a sociologia contemporânea no Brasil. Nesse momento, nesse período, a gente vai estudar agora cada vez mais realidades mais próximas dessa que a gente vive. Ou seja, a sociedade brasileira lá da segunda metade do século XX até o presente momento do século XXI. Nós já estudamos lá os primórdios da sociologia no mundo, nós vimos muito sobre as sociedades do século XIX, as teorias que nortearam os pensadores que eram totalmente baseadas nesse século XIX. Porém, agora a gente vai focar mais numa realidade brasileira mais próxima da que a gente conhece, o que é ótimo e o que vai ajudar muito vocês a entenderem o conceito, de análise sociológica baseado naquilo que vocês são capazes de ver no dia a dia. Pois bem, galera, só para relembrar, semana passada nós começamos a falar sobre Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, que teve como grande mentor Florestan Fernandes, nasceu na década de 30, se formou na Universidade de São Paulo, sociólogo, economista, que chegou a ser presidente da República 2 mandatos consecutivos. Não é para qualquer um, não. O cara conseguiu muita coisa e é um sociólogo bem respeitado. Porém, Fernando Henrique Cardoso, ele foi meio que na contramão da sociologia tradicional. Por quê? As análises sociológicas mais tradicionais aqui no Brasil, elas faziam muita referência às teses marxistas. Não vou dizer que Fernando Henrique Cardoso era absolutamente contrário às teses marxistas, não é isso. Mas ele tinha suas diferenças. E por ter as suas diferenças, ele acabou optando por seguir um caminho de uma teoria não tão ortodoxa, não tão tradicional referente à sociologia e referente aos ideais marxistas. Por ele seguir um rumo diferente da maioria dos marxistas, dos teóricos marxistas, e ele acabou rompendo relações acadêmicas com grandes nomes que eram os seus mentores. No caso de mentor, ele rompeu com Florestan Fernandes, e quando eu falo romper, eu não estou falando de cortar de dedinho, ficar de mal, excluir no Facebook, no Instagram, não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que ele academicamente parou de concordar com as teorias. Assim como também aconteceu dele romper intelectualmente com Ottaviani. Ottaviani é o próximo teórico que nós vamos estudar, Hoje ainda vamos começar a falar sobre Ottaviani, mas o Ottaviani, ele estudou com Fernando Henrique Cardoso. Eles eram muito próximos intelectualmente falando, produziram muito, mas depois que o FHC seguiu por um caminho menos ortodoxo, por um marxismo menos tradicional, ele e o Ottaviani romperam. Tanto que o Ottaviani, ele foi um dos principais críticos do governo FHC. Vamos chegar lá. Só para relembrar a aula passada, pessoal, nós começamos a falar sobre a teoria da dependência. A teoria da dependência que não foi algo inventado pelo FHC, tá? Mas foi ressignificado por ele. Por quê? A teoria da dependência, ela já tinha algumas vertentes mais marxistas, e o Fernando Henrique Cardoso, ele desenvolveu junto do Enzo Faleto, enquanto ele estava exilado do Brasil durante a ditadura militar, eles desenvolveram juntos essa teoria. Vamos lá. Dentro do conceito marxista, a teoria da dependência significava o seguinte: para que existisse um país superdesenvolvido, um país de primeiro mundo, é necessário que exista pelo menos 10 países de terceiro mundo. Por quê? Porque os países de primeiro mundo progridem, crescem a partir
da exploração de outros países mais pobres. Exploração da matéria-prima, exploração da terra, exploração de recursos naturais e exploração da mão de obra barata. E aí, esses países que são muito desenvolvidos, eles exploram esses países subdesenvolvidos, que até então eram conhecidos como países de terceiro mundo, para garantir o seu sucesso. E para que eles garantissem o seu sucesso, eles precisavam garantir o fracasso desses outros países. Na vertente de FHC, nos estudos de FHC, a teoria da dependência, ela já ganhou um desenho completamente novo. E que desenho foi esse, pessoal? Para o Fernando Henrique Cardoso, essa relação entre país rico, super desenvolvido e país pobre, ela não era necessariamente uma coisa ruim. Na verdade, ele não chamava de dependência econômica. Ele chamava de capitalismo associado dependente. Ou seja, era como se existisse uma sociedade que unisse esse país super desenvolvido desse país subdesenvolvido. Esse país super desenvolvido de primeiro mundo, ele ia crescendo. No mundo capitalista, ele ia progredindo, ganhando cada vez mais dinheiro, ficando cada vez mais rico, mais poderoso, mais influente. E esses países subdesenvolvidos menores, eles iam crescendo junto, logicamente em menor escala. Mas é como se ele pegasse carona na subida dos países mais ricos. E que ia chegar um momento em que esses países subdesenvolvidos, esses países mais pobres, teriam condições de se livrar das amarras capitalistas dos países mais desenvolvidos. Ou seja, era como se fosse pegar uma carona no sucesso do outro. Enquanto o outro país já desenvolvido, já estruturado, ele está crescendo, eu vou aproveitar e vou pegar uma carona nesse progresso, nesse sucesso dele. E pegando essa carona e pegando esse bonde, vai chegar um momento que eu vou estar grandinho, já vou estar crescidinho, vou estar com uma economia mais fortinha e, consequentemente, eu terei plenas condições de andar pelas minhas próprias pernas. Então, por isso que ele dizia que era um capitalismo associado. Era como se fosse uma sociedade. Você me usa, eu te uso e vai chegar um momento que estaremos quites. Essa era a teoria da dependência. Daí, eu falo para vocês que a teoria da dependência, ela tem duas visões diferentes. Uma, por um lado, marxista e outra, por um lado, pelo lado do FHC e do Enzo Faleto, tá? Bom, galera, e ainda diante, de acordo com esse pensamento do FHC, um outro problema que a sociedade brasileira ela enfrentava era o fato de o operariado no Brasil não se reconhecer, não se constituir propriamente como uma classe social. Como assim? Dentro da visão marxista, a gente estudou que eles fazem uma divisão entre, de um lado está o operariado, que é quem vende a força de trabalho, quem troca a sua força de trabalho por dinheiro, e tem o capitalista, que é aquela pessoa que aluga a força de trabalho do proletariado, não é verdade? Só que o operariado brasileiro, de acordo com o FHC, ele não se organizava, não se entendia enquanto classe social. Ou seja, o operariado brasileiro não era consciente, não tinha noção do seu papel político dentro da sociedade, tá? Em contrapartida, ele também dizia que o empresariado nacional, o empresariado brasileiro, ele acabava não assumindo o comando de um projeto de desenvolvimento nacional. Por quê? Ele dizia que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial não tinham que depender do governo, não tinham que depender
de investimentos estatais. Não, isso tinha que partir do operariado. E o desenvolvimento e o crescimento econômico de um país, ele dependia muito menos dessa coisa da exploração estrangeira, da dependência do capital estrangeiro. Ele dependia muito mais, de verdade, por exemplo, das relações internas civis dentro daquele país. Se o povo se organiza enquanto uma classe, se o operariado se entende como classe, se a classe empresarial assume o controle da economia, assume o controle para impulsionar o país para uma potência mundial. Então, ele dizia que o grande problema da falta de desenvolvimento e de crescimento econômico e industrial do Brasil era mais por causa das relações que existiam entre a população do que necessariamente por um desvio governamental, por uma falha governamental. Entendeu? Então, ele atribuía o crescimento do país às elites econômicas, a galera que manda na economia do país e não a política. A gente sabe que quem manda na economia não é a política, né? São os grandes empresários e tudo mais. E ele dizia que cabia a essas pessoas. E que o problema do Brasil é que, quando o Brasil teve condições de crescer, de se mostrar e de se apresentar enquanto uma nação como uma potência industrial e econômica, quando entrou no mercado mundial, ao invés de entrar com o pé na porta, entrando com tudo, ele entrou se diminuindo, se colocando numa posição de subalterno às demais economias globais. E que isso foi o que resultou na situação do Brasil hoje, tá? Que não tem nada a ver com os dirigentes, a culpa é do próprio empresariado e do próprio operariado que não se posiciona. E aí, altamente reflexivo, né? Outro elemento importante para a gente conhecer acerca da teoria da dependência é que, para o FHC e para o Faleto, a presença de multinacionais, de empresas transnacionais, elas não eram nocivas para o mercado nacional. Porque ao invés de essas empresas chegarem aqui e afogar o mercado nacional, a existência delas aqui no Brasil era o que dava motivação, era o que dava força para que a indústria nacional reagisse e propusesse uma concorrência a essas indústrias estrangeiras e internacionais, tá? Então, o capital estrangeiro aqui dentro, ele seria mais um incentivo para movimentar a indústria nacional, tá? Então, nesse caso, as inovações tecnológicas que eram trazidas pelas grandes empresas para serem aplicadas aqui no Brasil, nessas grandes empresas internacionais, elas serviriam, na verdade, para dinamizar as relações aqui dentro do Brasil, as relações de produção e também elevar e melhorar o nível de equidade social do povo, tá? Era uma teoria de que poderia dar certo. Ou seja, se chega aqui uma marca estrangeira de roupas, isso serve para estimular que as marcas nacionais de roupas melhorem, se qualifiquem cada vez mais para poder fazer uma concorrência e ganhar espaço no mercado nacional. Se chega aqui uma marca de sapatos estrangeira, caberá às fábricas nacionais se organizarem e engrandecerem seus trabalhos para que possam fazer concorrência com essas marcas internacionais. E que esse capitalismo, esse método de capitalismo super agressivo, que é o da vinda de transnacionais para dentro de países subdesenvolvidos, na verdade, ele só iria proporcionar mudanças positivas para a organização social brasileira. Porque, a longo prazo, ia diminuir as desigualdades sociais, ia diminuir as injustiças sociais. Por exemplo, a gente viveria
numa sociedade mais igualitária e menos competitiva com o mercado estrangeiro. Agora nós vamos falar de Otávio Ianni. Otávio Ianni, ele foi um dos grandes nomes também da sociologia brasileira contemporânea, que fez uma análise bem atualizada da sociedade brasileira, tá? Ele também é um dos principais intérpretes da realidade social do Brasil. Ele também se graduou na Universidade de São Paulo, assim como Fernando Henrique Cardoso. Eles inclusive eram contemporâneos, eles estiveram lá na mesma época. E ele também, junto com o FHC, participou da criação do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, famoso SEBRAP, em 1969. Ele foi mais um dos intelectuais brasileiros que foi compulsoriamente aposentado durante o governo militar. Ele foi proibido de exercer as suas funções acadêmicas como professor universitário, tá? E ele também teve que ir embora do Brasil. Ele foi obrigado a se exilar. Ele só voltou a viver no Brasil no ano de 1979, quando saiu a anistia ampla, geral e restrita, que permitiu que perseguidos políticos pudessem voltar ao país, tá? E depois que ele voltou ao Brasil, ele acabou virando professor da PUC, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, e depois ele chegou a atuar também na Universidade Estadual de Campinas, a famosa Unicamp, galera. Então, assim, a gente está vendo que o pessoal que a gente estuda não é qualquer pessoa, é uma galera de gabarito, é uma galera que produziu bastante, é uma galera que trabalhou, que atuou diretamente. A maioria dos sociólogos e dos cientistas sociais, né, desse período, eles tinham um envolvimento de trabalho com política muito intenso. É muito difícil a gente dissociar, a gente separar esses nomes da política, porque eles viveram um momento de efervescência política muito grande. Eles viram uma ditadura, eles viram um país sendo redemocratizado, eles viram várias situações. Então, pessoal, inclusive, no caso do Otávio Ianni, ele inclusive cresceu em uma ditadura. Ele cresceu no primeiro governo Vargas, ele viveu a ditadura militar, então ele tem propriedade de causa para falar sobre isso. E agora a gente vai ver os temas sociológicos que foram o grande foco do Otávio Ianni. Enquanto o FHC fez uma análise da sociedade e da economia brasileira, vamos ver agora qual foi o tema sociológico trabalhado por Otávio Ianni. Pois bem, pessoal, Otávio Ianni passou por diversos assuntos e diversas análises diferentes dentro da sociedade brasileira. Ele trabalhou muito intensamente falando sobre os problemas das diferenças sociais no Brasil, como as diferenças e os abismos sociais que separavam várias instâncias da sociedade brasileira atrapalhavam o processo de crescimento e desenvolvimento, tanto da sociedade como um todo, de convivência, como também da parte econômica. Ele também focou muito na questão racial, nos percalços dos desenvolvimentos econômicos e no tema globalização. Porque nós chegamos nesse momento, né, galera? A gente chegou nesse momento de falar sobre o mundo globalizado. Ele também, no final dos seus estudos, mais voltados assim para o momento final da vida dele, ele estava muito focado em fazer uma análise sobre o que foi o populismo. Populismo que vocês já estudaram história, que vocês já estudaram anteriormente em outras disciplinas, chegou agora também em sociologia. Bom, como eu falei para vocês que ele teve uma vivência, um conhecimento de causa, porque ele viveu o Estado Novo do Getúlio Vargas, ele também fez uma análise dos efeitos do populismo na política brasileira após 1945, que foi o momento em que o Getúlio Vargas saiu do poder, tá?
quando ele fez também a análise sobre a globalização, que aí foi bem mais pro finalzinho mesmo das produções dele, ele pegou e analisou os impactos sociais da globalização. Até onde esses impactos são positivos e até onde esses impactos podem ser preocupantes dentro da esfera social brasileira. Tá legal? Aí ele fala sobre questões culturais, tecnológicas, e ele faz também uma diferença entre os países desenvolvidos e em processo de desenvolvimento. Galera, correndo o risco de ser anacrônica aqui com vocês, a gente falando de globalização, de desenvolvimento tecnológico, de influência disso na tecnologia, nós estamos vivendo um momento em que as desigualdades sociais, elas se tornaram cada vez mais evidentes nesse momento de pandemia. Porque ficou evidente que boa parte da população brasileira não tem acesso à internet. Olha só esse modelo de aula que a gente está tendo. Olha só essa maravilha de estrutura que a gente tem. Só que pararam para pensar que isso não é acessível a todos os brasileiros, porque tem gente que não tem nem sequer sinal de internet, tem gente que não tem celular. Essas desigualdades, elas se intensificaram mais ainda em virtude da tecnologia. Elas acabaram sendo ainda mais segregadoras do que antes. Olha que loucura! Ottaviani escrevendo lá desde 1960 e fazendo todo sentido do mundo aqui em pleno 2021. Olha que loucura! E entre as obras mais famosas do Yanni, a gente pode destacar, primeiro, Metamorfoses de Escravo, que ele lançou em 1962, Industrialização e Desenvolvimento Social no Brasil, de 63, Política e Revolução Social no Brasil, de 65, Estado e Capitalismo, de 65 também, O Colapso do Populismo no Brasil, Raças e Classes Sociais no Brasil, A Formação do Estado Populista na América Latina, Escravidão e Racismo, Sociedade Global, Era do Globalismo, Enigmas da Modernidade e Mundo, Capitalismo, a Ciência, Violência e Terrorismo. Cara, super atual. O cara morreu em 2004. Em 2004, no ano da morte dele, ele ainda estava lançando textos e títulos. Então, assim, galera, o Ottaviani, ele tem uma produção assim bem atualizada de verdade. E aí ele estudou com muita ênfase os dilemas vividos pela sociedade brasileira. Em virtude, aí ele foi mais um dos que desenvolveu uma pesquisa, uma linha de pesquisa totalmente baseada nas consequências da escravidão para a formação da sociedade brasileira. Então, assim, a maioria dos sociólogos que fazem uma análise sobre a situação das desigualdades da sociedade brasileira chega a um denominador comum, que parte do pressuposto de boa parte dos efeitos das desigualdades hoje em dia são uma herança do nosso passado escravagista. E só que ele também fala que tem tudo a ver com o processo de consolidação de uma democracia nacional que também não foi absolutamente nada democrático. Então, nas suas obras, ele fez muitas discussões. E aí ele falou sobre as questões relacionadas à justiça social, aos efeitos da globalização, tanto os positivos quanto os negativos, dos efeitos dos governos populistas, principalmente aqui na América Latina. E aí ele pegou tudo, fez um apanhado e uma análise da sociedade brasileira que ele era capaz de observar naquele momento. Então, pessoal, nós vamos encerrando por aqui. Falou? Para a próxima aula, para a próxima semana, a gente vai desenvolver mais um pouco o Ottaviani e lembrando, sempre voltando lá no conceito do FHC, para a gente traçar um paralelo entre esses dois intelectuais, tá? Qualquer dúvida, vamos para a aula ao vivo, tirem suas dúvidas, podem chamar, podem berrar, que eu tô aqui a hora que vocês precisarem para poder sanar as questões de vocês. Falou, pessoal? Um grande beijo, se cuidem da família de vocês e até a próxima aula. Vou ficando por aqui, fui!